Vou começar aqui falando um pouco sobre a norma regulamentadora 35, né, de número 35, que é referente ao trabalho em altura, né? Você pode ver aqui, esses são os componentes do nosso grupo: Lucas Costa, Maxson, Felipe, que é quem vos fala, Radilson Queiroz e o Renato Dantas. Então eu fiquei responsável pela essa parte da gravação em si. Então a gente pode dar início a esse vídeo. Então, pessoal, essa norma regulamentadora tem como objetivo de capacitar e estabelecer os procedimentos necessários para a realização de trabalhos em altura, visando garantir a segurança e a integridade física dos trabalhadores que realizam esse tipo de trabalho e proteção dos que transitam nas áreas próximas, né? Então, de acordo com essa NR35, né, considera-se trabalho em altura todo trabalho aquele que é uma atividade executada acima de 2 metros de altura, né? Do nível inferior, no caso, que seria do nível do chão, né? Óbvio. Esses serviços pode ser, pode ser tido como manutenção de telhados, telhas de roofs, né? Troca de telhas, pinturas, limpeza, instalação elétrica e etc. Eu coloquei aqui também, ó, ele fala aqui um pouco sobre isso, né? O que eu acabei de falar. E aqui tem alguns exemplos, né? De desses trabalhos em alturas. No caso, como que eu posso falar? No caso, também deve ser observado pela norma que as atividades de acesso e saída do local deverão ser observadas, né? Deverão ser sempre observadas desde o ponto do início até o procedimento. Né? Aqui já tem uns exemplos que eu acabei de falar, né? E aqui, agora no próximo slide, eu vou mostrar para vocês esse exemplo aqui, ó, um pequeno mapeamento. Mapeamento, no caso, áreas de risco e os equipamentos necessários, né? Aqui, ó, você pode ver cadeira manual, cadeira motorizada, trava queda para cabo de aço ou corda. Eu vou falar um pouco também lá na frente sobre esses equipamentos, alguns desses equipamentos, né? Que são os equipamentos mais, como é que eu posso dizer, de um grau de uso mais específico, né? Então, lá na frente eu vou falar alguns EPIs e alguns EPCs também, né? Então, vamos dando continuidade. Dentro dessa norma, das normas da NR35, existe esse PTA, que no caso é o procedimento para trabalhar a altura. Esse no caso, é uma permissão, né? Permissão para trabalhar a altura, também pode ser chamado. Ela pode ser emitida, pode não, deve ser emitida, né, pelo supervisor responsável de uma equipe. Não sei se dá para ver direitinho aí, mas ela aí contém alguns pontos a serem observados, né? Tipo a data e hora do serviço, o nome da empresa, é, é, os perigos potenciais, né? Aí você vai marcando esses, como é que diz? Esses parênteses aí, né? Então também tem essas medidas preventivas, né? Você vai marcando, não dá para ver direito, não ficou tão legível, mas algumas medidas que devem ser apresentadas no pré-projeto, né? Também, junto desse PTA, né, é exigido o APR, que no caso é análise preliminar de risco, né, que deve ser analisado os riscos inerentes do serviço, né, do serviço em altura. Nesse caso aí, são observados o local, sinalização, no caso, os pontos de ancoragem também, que eu vou falar um pouco lá na frente, as condições de tempo, de clima, o risco de queda de ferramentas, inspeção, tudo são analisados nesse APR que está trabalhando junto com o PTA, né? E também para dentro
dois quesitos, existe também deve ser observado também algumas medidas de controle de risco, né? Também pode ser alguns riscos adicionais, tipo assim, uns riscos extras, né? Assim dizendo, falando. Pode ser explosividade, umidade, poeira, alguma coisa desse tipo, né? Aí só vou citar alguns riscos aqui, que eu deixei até anotado aqui, que pode ser riscos mecânicos, né? Que pode ser falta de espaço, iluminação, entre outros. Riscos elétricos que podem ter algum fio energizado, por exemplo, que esteja impossibilitando o acesso. Pode ser também alguns riscos de corte solda, geralmente mais para especificada em telhas, líquidos e gases, que pode ser alguma tubulação de gás, que pode ocorrer algum acidente, enfim, tem vários fatores que podem influenciar também nesses quesitos aí. Aqui também eu vou falar um pouco sobre os EPIs e alguns EPCs também. Lá na frente eu vou falar um pouco sobre os EPCs. Citei alguns aí, citei 6, né? Cinturão de segurança, talabarra de posicionamento, cordas, dispositivo trava-quedas, fita de ancoragem e talabarra de segurança em Y. Você pode perceber aí, existem dois tipos de talabarra. Até existem mais, né? Só que aí geralmente os mais usados no quesito de altura são esses de posicionamento e o desse tipo Y, né? Então eu vou falar um pouco aqui sobre eles, né? Esse cinturão, acho que ele está aqui embaixo assim. Ele é utilizado normalmente, todas as empresas é para usar, né? Esse tipo de cinturão que são para se juntarem com o talabarte, né? Que eles faz a união deles dois, né? Dentro da linha de vida, que também vou explanar um pouquinho na frente, né? Aí existe, pela norma, na norma, no ponto 35, no lugar 35.5.3, fala que é essencial o uso desse cinto, né? Então, quem não estiver usando aí já sabe, né? Então, esse cinto aqui, ele é junto desse talabarte de posicionamento ou do talabarte tipo Y, que se eu não me engano, não coloquei aqui a imagem dele, mas com absorvedor de energia, né? Esqueci desse ponto. Que no caso desse talabarte de posicionamento, é mais esse daqui. Ele é colocado aqui no inferior do cinto, que é mais para ser colocado na linha de vida. Também não esqueci de colocar aqui, mas entra também nesse equipamento de segurança, que é a linha de vida. Que seria uma linha de metal, de ferro. No caso de metal, eu digo aqueles bastão de cobre, né? Aqueles bastão de ferro. Pode ser um ferro maciço, que possibilita a entrada, a colocada desse dispositivo nele, para que você possa estar se movimentando, né? Se movimentando. Existe também esse talabarte tipo Y. Eu vou deixar para falar dele por último, porque ele tem esse fator de queda também, que ele é bastante importante nesse fator de Y, porque vou falar dele agora, dá para falar. Porque ele tem esse absorvedor de energia, que consiste também para absorver a energia de uma provável queda, né? No caso, esse cinturão de absorvedor de energia, ele, de acordo com a NR, ele é para ser obrigatório no caso obrigatório em todo o como é que diz, que posso falar, dependendo da altura, da altura máxima, ele deve ter o comprimento de 9 metros. No caso, se a altura for maior que 9 metros, assim, é considerado que use esse de absorção de energia, né? Então, isso também ele é utilizado no fator de queda. Ele é possibilitado também pelo tamanho do fator de queda. No caso, se o fator de queda for maior do que 1, é que já pode ser usado, né? Que está até aqui, ó, a figurinha de lado. Eu vou adiantar também sobre esse fator de queda.
que ele consiste que é a reação entre a queda do trabalhador e o comprimento do talabarte. Que ele existe uma formulazinha que é justamente isso daqui, ó, HQ sobre CT. No caso é a altura da queda e o comprimento do talabarte. Então, tudo isso influencia dentro da queda, né? E os demais essa fita de ancoragem, que é um dispositivo que você pode criar outros pontos de ancoragem, né? Tipo, se você for trabalhar com um sistema de posteação, você pode colocar ele em algum ponto do poste, fazer essa emenda, obviamente com um estudo, um pequeno estudo de causa, né? De causa, para ele ser colocado em algum canto. Existe também esse dispositivo de trava-quedas, que é um dispositivo para proteção, no caso mesmo. Ele já está dizendo, né? Ele pode travar a queda. Quando você vai subindo, ele vai travando na fita ou na corda, seja lá qual o equipamento que você esteja usando. Mas ele tem essa função um pouco óbvia, assim dizendo, né? Existem também outros tipos de equipamento de segurança, como corda, etc. Como eu falei, também não dá para abordar todos, porque senão eu vou passar de todo falando. Eu vou falar também aqui sobre alguns cuidados com os EPIs, né, que precisamos tomar alguns cuidados dos EPIs. Mas aí na norma também, ele é aconselhado, além de ter esse cuidado, também ele ensina a colocar, pela norma ele ensina a colocar os equipamentos, no caso o cinturão, né? Existe todo um preparo que você tem que colocar, ser colocado e adequado de acordo com o seu tamanho, comprimento, largura, né? Então você precisa saber colocar, né? Na norma em si precisa ter alguns passos para te ensinando a fazer isso, que também não é viável também estar falando sobre isso, que é uma coisa mais prática, né? Então vou falar um pouco sobre esses cuidados com os EPIs, né? No caso, tá aí, na NR diz, para manter a durabilidade e bom desempenho do produto, os produtos de prevenção de queda, o dispositivo de ancoragem, cinturão, que é o que ele fala, deve ser inspecionado regularmente, que é o que estabelece na NR, que é o que eu acabei de falar, né? Aí existem alguns procedimentos padrões, né, que você deve ser analisado todas as fitas, todos os, como é que eu posso dizer, essas argolas de ferro, todos as fixações dos, dos cintos. Então você deve se atentar diretamente a tudo isso, como é que eu posso dizer, aos encaixes. Existem alguns equipamentos, um desses que são os encaixes mais, é, mais firmes, né? São mais, como eu posso dizer, mais rígidos, né? São um negócio mais estruturado. Também é importante, a norma diz que importantíssimo você inspecionar o talabarte, né? Porque o talabarte justamente serve para absorver o impacto, né? Então você tem que verificar todas as ferragens do talabarte, né? Se for tipo em corda, você tem que olhar se a corda não está torcida, porque existe também alguns tipos de talabarte, né? De fita e o de corda, né? Então, se for a fita, você tem que olhar se eles estão, se tem alguma rachadura, se tem algum rompimento. Da corda da mesma forma, né? Você vai verificar as fibras da corda, né? Tem como você olhar, tem até algumas cordas que existem aquelas capas protetoras, né? Então você deve sempre se observar isso, né? O diâmetro, esses tipos de coisas. E principalmente é sempre bom observar o talabarte daquele de impacto. Por quê? Porque o talabarte de impacto, não sei se vocês lembram, mas ele eu não coloquei aqui na verdade. Ele tem uma bolsa, tipo uma bolsa que contém elástico dentro. Então, essa 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 bolsazinha é importante sempre olhar ela, sempre olhar para ver
se nele tem algumas escrituras, se você pode observar pelas escrituras a, o tempo de uso também dos equipamentos, né, que contém no cinto. Você pode olhar todos esses quesitos, né, esse tempo de duração e também fazendo todo o movimento padrão, não vou dizer que é um movimento de queda, né, mas você pode fazer um pequeno movimento com ele para testar a durabilidade do mesmo, né. Também a norma fala que para esses equipamentos são de essenciais uma limpeza, né? A limpeza também entra como um cuidado básico, né? Você tem que sempre se atentar, né? Porque são procedimentos de limpeza também diferentes, né? De corda, de nylon, por exemplo, e um da fita. Então você tem que se atentar a esse cuidado básico, que é a limpeza, né? Então você pode tomar de conta da lavagem, né? E da secagem, né? Também tem que tomar bastante cuidado com as ferragens, para que não venha a ocasionar também um enferrujamento, né? Que o enferrujamento ele pode causar algum dano a mais no equipamento, né? Na norma também é falado bastante sobre o descarte e troca de EPIs, né? No caso, essa troca e o descarte, né, dos EPIs após sofrer alguma queda ou o equipamento, entre aspas, se vencer, né, o tempo de uso do equipamento, se ele tiver um pouco, às vezes ele levou um pouco usado, né, mas tem um tempo de duração um pouquinho já fora do uso, então é sempre bom observar esse tempo, olhar se tem algum corte nas fitas, enferrujamento, como eu acabei de falar, né, a corrosão dos materiais de ferro, de alumínio, olhar se tem algum resíduo, sei lá, de solda, alguma coisa, algum respingo, que às vezes passa despercebido no olho humano. Então a norma fala que após sofrer uma queda ou por ter com isso que eu já falei, né? Que é a respeito de tempo, todos os equipamentos, no caso cinturão, talabarte e que é os que são mais usados nesse sistema de altura, devem ser trocados, né? Deverão ser trocados e descartados. Consequentemente, não serão mais usados, né? Serão descartados. Eu também vou falar agora um pouco sobre alguns usos de escadas. Eu, particularmente, para mim, tudo era escada. Escada, eu já dizia o nome, né? Para mim era uma escada normal, a escada abre e fecha e a escada, na minha cabeça, a escada de poste, subimposto, né? Mas aí você pode ver, são três tipos de escada: a escada simples, a abre e fecha e a prolongável. Que, consequentemente, também é falado dentro da NR, né? Que essas escadas, no caso, essa simples, ela é constituída por apenas os, os dois montantes, né, integrados pelos degraus, né? E a escada de abrir é aquelas que abre e fecha, né? E também consta por alguns montantes. E a escada de extensão ou prolongável, né? No caso, ele tá só ele fala na norma fala também pouco sobre elas, mas que diz que os requisitos, né, de uma, no caso, deve ser sempre analisado o tipo de procedimento, né? Porque também não adianta você para trocar uma luz com uma escada simples ou com uma escada prolongada, né? Na norma fala isso, né? Que é, é, você deve analisar deve ser analisado o espaçamento, né? Do espaçamento, o local, né? Então, a norma também fala que a depender do serviço, é sempre importante que vocês usem o talabarte ou não, se vocês procurem algum ponto de ancoragem, né? Se for um serviço na escada prolongável, obviamente você tem que estar salientado a isso, né? Aí também a norma fala que tomar alguns devidos cuidados com as escadas, né? Tomar cuidado com os pés, degraus quebrados, se for aquelas escadas de madeira, tomar cuidado se elas não estão podres, ou nesse caso, dessas escadas abre e fecha, se não tiver algum parafuso solto, entre aspas. São
cuidados que a norma bota para a gente analisar, ser analisado e tomar esse devido cuidado, né? Embora seja para muita gente uma coisa um pouco besta, né? Então a gente tem que sempre se salientar a esse tipo de, de escadas, né? E o devido uso, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a ancoragem, né? Aí na norma diz, a ancoragem é onde conectamos a corda da barra até um ponto mecânico, seja vertical ou horizontal, que deve estar dimensionada para receber uma queda ou impacto. É considerada como o coração do sistema de segurança. É, é, nessa linha vertical, se for usada na linha vertical, é importante salientar que existe uma carga mínima, né, para ancoragem. Por que essa carga mínima? Porque a depender da carga, a norma nos orienta a colocar mais um ponto de sustentação, no caso, né? Nos orienta a colocar mais um ponto extra, né? Caso o primeiro não venha a ter o seu total funcionamento, ter um segundo, né? Também tem essa margem de erro, né? Então, essa força deve ser igual ou superior a 22 kN em cada sistema. Caso se for mais inferior a isso, deve ser colocado o segundo ponto de fixação, né? No caso, ele também a norma fala que é sempre olhar, usar os nós, né? Não coloquei muito falar sobre nós, porque também já entra em vários pontos, né, sobre nós, mas é importante que você se saliente sobre os nós que você dá, porque tem que ser um nó que você precise, se caso precise tirar a ancoragem, né, você pode tirar facilmente, né. Aí tem mais ou menos um ponto de ancoragem, né, nesse sistema aqui, é uma barra de ferro, que ele usou justamente aquele EPI, né, que eu falei, que eu citei há pouco, que é o dispositivo de ancoragem, cinturão, talabarte, né, e aqui é alguns tipos de espera de ancoragem, no caso que a gente pode, que são feitas em algumas situações, né. Na norma também fala um pouco sobre o resgate, né, eu não coloquei no slide em si, para não se prolongar tanto, mas é de suma importância toda a equipe de trabalhadores tenha pelo menos um curso sobre primeiros socorros, né? Um curso básico de primeiros socorros. Então é importante os servidores também ter alguma noção. Por quê? Porque às vezes você pode cair, ficar empendurado, existem alguns riscos, né? Que se você ficar empendurado, consequentemente, o seu corpo vai sofrer algum dano de ficar empendurado, né, com o seu peso. Então é de suma importância que exista um bom resgate, né? No caso, ele é feito a partir uma equipe profissionalizada, né? Mas que é importante também você tanto se manter calmo, né? Também, dependendo da situação, ou você também ter um pouco de noção de como você se portar perante um incidente ou acidente, né? Outro fator importante que devemos falar, né, aqui sobre, né, nessa NR35 é sobre sinalização, né? Aí diz que em vias públicas ou em atividades é obrigatório a utilização de sinalização de advertência, barreira de isolamento de maneira a evitar a queda de pessoas ou equipamentos, né? Aí tem alguns tipos de equipamentos, né, que eu trouxe aí, cone, sinalização luminosa, cavalete, etc, né? Existe, entre outros, uma sinalização. É importantíssimo lembrar de que se for uma área de isolação grande, né, é importante que o tráfego de pessoas ao redor desse serviço
seja desviado, né? No caso, sinalização, por exemplo, existem muitos aqueles trabalhos, como é o nome, de placa solar, que às vezes não tão sinalizados, né? Então é bom você sinalizar com placas, com cones, seja lá o que for, e você deve colocar algum anúncio, né? Ainda mais quando se é um trabalho em residências que pode passar crianças por perto ou outro tipo de pessoas, né? Então, o projeto em si foi explicar para ser explicado foi esse mesmo, né? É um procedimento entre aspas um pouco simples, mas de pequenos pontos a ser observados, né? Então que vocês tenham absorvido um pouco mais desse entendimento, desse. E eu convido vocês também, né? Convido vocês também, quem puder fazer se puder fazer um curso da NR35, e vocês podem ver que é um curso que dá para ter um medo aí, tirar um medinho da gente. Então, o projeto em si, pessoal, é esse. Eu espero que vocês tenham ficado claro algumas coisas. E eu me coloco à disposição também, e o grupo se coloca à disposição, se ficar alguma dúvida sobre o conteúdo, para vocês tirarem alguma dúvida, né? Então, é isso, pessoal. Obrigado e é isso.